Olá, pessoal! Nesta aula, vou apresentar mais um exemplo, agora de inverter os elementos de um vetor. O enunciado é: faça um procedimento que receba um vetor por parâmetro e inverta a ordem dos elementos. A ideia, então, é você ter, por exemplo, se você tiver o vetor 1, 2, 4, 5, depois de chamar esse procedimento, passando esse vetor por parâmetro, ele deve terminar como 5, 4, 2, 1, ou seja, os elementos vão estar em ordem inversa. Bom, eu vou precisar aqui declarar o meu vetor no main. O exercício não fala nada sobre o main, eu só vou mostrar aqui o que eu vou fazer para vocês. E para testar eu vou ter que criar esse vetor. Então, eu vou instanciar um novo vetor aqui de inteiros. Como não fala o que é para fazer no main, eu vou colocar os elementos já de uma vez. Okay? Não vou pedir para o usuário me informar os elementos. Bom, antes de eu inverter a ordem, eu vou criar um procedimento para imprimir esse vetor. O enunciado não fala nada sobre isso, mas se eu não imprimir o vetor, como que eu vou conseguir visualizar ele na tela? Então eu vou criar um procedimento para imprimir o vetor. Assim que eu imprimir o vetor, eu vou criar um procedimento para inverter o vetor. E assim que eu terminar de inverter o vetor, eu já posso imprimi-lo. Então, instanciei o vetor, imprimi, mandei inverter, imprimir. Fazendo dessa forma, eu vou conseguir ver 1, 2, 4, 5 em tela e depois 5, 4, 2, 1. Eu vou conseguir ver o vetor antes de ser invertido e após a inversão. Bom, esse daqui é o meu procedimento inverter. Por enquanto não se preocupe com esse private aqui. Ainda não posso comentar com vocês sobre modificadores de acesso. Bom, então vamos lá. Meu procedimento inverter e o meu procedimento imprimir. Vou fazer primeiro o imprimir. For i recebe 0 e menor do que vetor.len e mais. O que eu vou fazer? Eu vou dar um console.write marcador 0, um espaço, vetor índice i. Então, imprimir cada elemento do vetor. No final, eu posso dar um console.writeLine para saltar a linha. Então, estou imprimindo os elementos do vetor, um ao lado do outro. E para inverter o vetor? Para inverter o vetor, nós vamos ter que pensar como fazer isso. Vamos supor que o meu vetor seja esse vetor aqui, ok? Bom, esse é o índice 0, o índice 1, 2, 3, 4, 5 do meu vetor. Vou colocar aqui em vermelho, diminuir um pouquinho, para dar para entender que se trata do índice. Bom, criei o meu vetor aqui. Para eu inverter esse vetor, vamos supor que esse é o meu vetor, vou chamar ele de V1. Tá? Se eu quiser inverter, ou vou dar o nome que está lá, né? Vetor. Vetor é isso daqui. Se eu quiser inverter esse vetor, uma das formas que eu tenho de fazer é criar um outro vetor, um vetor auxiliar. E esse vetor auxiliar, ele a princípio, eu vou instanciar ele vai estar zerado. Aí eu uso uma variável
Por exemplo, pode ser uma variável i. Deixa eu só arredar isso daqui para baixo um pouquinho. Pode ser uma variável i para percorrer o índice aqui e uma variável j para percorrer o índice deste. Ou ao contrário, né? Eu coloco o j aqui e o i aqui. Então, eu começo com o i aqui e falo que o AUX índice j recebe o vetor índice i. Né? E aí, o que vai acontecer? O 1 vem para cá, eu dou um j menos menos e um i mais mais. Novamente, AUX índice j vai receber vetor índice i. E aí, na hora que eu continuar isso daqui até o final, né? E aí, continuando até o final, o meu j vai terminar aqui, o meu i vai terminar aqui, o meu vetor vai estar, auxiliar vai estar assim. Depois basta eu utilizar novamente uma variável, por exemplo, pode ser a variável i, e aí eu não vou precisar utilizar mais a j, e vou fazer um for, só que o meu for vai falar que vetor índice i recebe AUX índice i também. Vou usar somente o i para passar de um vetor para o outro. Ou seja, eu passei para o auxiliar colocando em ordem inversa e depois passo do auxiliar para o próprio vetor, porque eu preciso substituir os elementos dentro do próprio vetor. Isso é uma das opções, ok? Você vai ter que fazer, que você pode fazer e ela te dá um pouco mais de trabalho. Tem outras formas? Tem. Vou apresentar uma forma diferente aqui. A gente notar bem, o primeiro elemento, para ele trocar, ele tem que vir aqui para o lugar do último. E o último para o lugar do primeiro. O segundo elemento tem que vir para o lugar do penúltimo. E o penúltimo para o lugar do segundo. Agora aqui, ó. Então, uma forma da gente resolver isso seria ter um i e um j. E aí eu posso falar que vetor índice i recebe vetor índice j, mas se eu fizer isso eu vou ter um problema, né? Se eu falar assim, vetor índice i recebe vetor índice j. Qual o problema que eu vou ter aqui? Eu acabei de substituir o valor de i e perdi o valor dele. Então, antes de fazer isso daqui, eu tenho que falar que a minha variável auxiliar é quem vai receber, então, o vetor índice i. Fazendo desse jeito, eu vou armazenar aqui o valor 1. Então, se a AUX recebe vetor índice i para o primeiro i, o i sendo 0, isso dentro de um for ou de um while também, eu vou andar com esse i para cá e com o j para cá. Então, eu guardei o vetor índice i e aí eu posso substituir ele agora pelo vetor índice j. Aí o 8 vem para cá. Ele veio para cá e agora o que eu vou fazer? Eu posso colocar no vetor índice j o valor de AUX. Então,
Na hora que eu colocar em vetor índice j o valor de aux, vetor índice j é aqui, o valor de aux é 1, o 1 vem para cá. Aí eu dou i++, j menos menos. Guardo no aux, então, o vetor índice i, que é o 2. Agora eu jogo 5 para cá, e aí o valor de aux para cá, 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse elemento com esse, né? Então, guardo o 3 aqui, jogo o 4 aqui, o 3, jogo o 4 aqui e o 3 vem para cá. O problema é que eu tenho que saber quando parar. Porque se eu continuar a partir daqui, eu vou ter o j aqui e o i aqui. Se eu deixar o i ultrapassar o j, eu vou ter esse problema, né? Por quê? Porque agora ele vai desfazer. Ele vai colocar o 3 e o 4 aqui. Depois ele vai colocar o 2 e o 5 aqui. Depois ele vai colocar o 1 e o 8 aqui. Eu não posso deixar o j ser menor do que o i. Então, isso daqui é importante a gente observar também. Eu vou partir do i aqui, o j aqui, que é vetor.len, o i é 0, j vetor.len menos 1. E aí eu vou sempre andar com o i para cá, o j para cá, i mais j menos menos, mas apenas enquanto o i for menor do que o j. Não faz sentido eu deixar os dois ultrapassarem, senão eu vou desfazer esse processo. Então, essa daqui vai ser a primeira solução que eu vou dar. Okay? Eu tenho o int i e j aqui. Eu posso fazer com while, mas para fazer com while eu tenho que inicializar. Então, primeiro o i é 0 e o j vai ser vetor.len menos 1. Por que vetor.len menos 1? É o índice do último elemento do meu vetor, né? Vetor.len, se for 5, o índice do último elemento de um vetor de tamanho 5 é igual a 4. Então, enquanto o meu i for menor do que o j, eu vou trocar os elementos. Então, vou declarar uma variável auxiliar aqui. Aí eu falo, então, que auxiliar vai receber vetor índice i, que vetor índice i, já que eu guardei no auxiliar, eu já posso substituir o valor dele para vetor índice j, e vetor índice j vai receber, então, auxiliar. Ok? Meu auxiliar é int porque eu estou utilizando aqui um vetor de inteiros. O enunciado, se eu não me engano, não fala. Se fosse um vetor de double, meu aux seria double, só que i e j continuaria sendo int, porque i e j são os índices, né? Só que não basta fazer isso, eu tenho que dar aqui um i++, atualizar os valores, e um j menos menos. Essa é uma das formas de fazer isto com o while. Vamos rodar? Certinho. Ok? Vou deixar o código na tela. Vou te dar uns espaços aqui para você conseguir enxergar o código inteiro. Aí. A solução mesmo para o enunciado é só esse daqui, é só o procedimento, né? No main foi o código que eu fiz só para eu poder testar. Bom, além do while, é possível também utilizar um for. Aí eu poderia aqui utilizar um for, vou inicializar, meu i vai começar com 0, enquanto o meu i for menor do que j, vou atualizar com i++,
E o J eu estou inicializando aqui do lado de fora e atualizando aqui do lado de dentro. Também dá. Ó. Ou eu posso inicializar duas variáveis no for. Como que eu faço para inicializar duas variáveis no for? Basta eu colocar uma vírgula. O ponto e vírgula me indica que isso daqui é a inicialização. Essa vírgula me indica que eu estou inicializando duas variáveis. Essa é a primeira inicialização e essa é a segunda inicialização. Da mesma forma, para atualizar, eu posso colocar vírgula e colocar j menos menos. Com isso, posso rodar e você vai ver que também deu certo. Ok? Tem outras formas da gente fazer isso daqui também. Por exemplo, eu posso calcular o valor de j com base no valor de i. Como que eu posso fazer isso? Bom, o meu primeiro i, eu vou fazer uma tabela, vou fazer aqui uma tabela, onde eu vou ter os valores para o i e os valores para o j. Meu primeiro i é 0 para esse vetor aqui, e o j dele então é 5. Meu segundo i é 1 e o j é 4. 2, 3. Eu até poderia continuar, mas não vale a pena, né? Porque eu só tenho que ir até a metade do vetor, senão eu vou desfazer. Então, a ideia vai ser utilizar somente uma variável, só a variável i, e calcular o j. Para isso, o i só vem até a metade do vetor, porque se eu continuar para cá, eu vou calcular o j invertido, né? O j vai ficar menor do que o i, eu vou começar a devolver os elementos. Então, até a metade do vetor eu inverti, se eu continuar, eu desinverto, né? Então, eu posso notar que o meu j, ele é... Qual o tamanho desse vetor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem tamanho 6. Qual o índice do último elemento? Tem que ser vetor.len-1. Né? Então, vetor.len-1 dá 5. Então, isso daqui é vetor.len-1. Vetor.len-1 menos i dá 5 menos 0, 5. Vetor.len-1, que é 5, menos i, que é 1, dá 4. 5 menos 2 dá 3. Então, eu pego o índice da última posição e ele menos o i vai me dar o valor que eu quero. Por que eu consigo fazer isso? Porque a minha variável i está incrementando aqui de 1 em 1 a cada iteração do meu laço. Ela vai ser incrementada em 1 e o meu j vai ser decrementado também em 1. Né? Só que ao invés de ser incrementado, ele é decrementado. Então, vou fazer essa modificação no algoritmo. Não tenho mais variável j, só tenho i 0, então não atualizo mais o j. O meu i precisa ser menor do que vetor.len dividido por 2 e mais. Onde está vetor índice j, na verdade vai ser o índice do último elemento, que é vetor.len-1, e menos o meu i. O primeiro i meu vai ser 0, o segundo 1, 2 e assim sucessivamente. Vou rodar. Tá lá. Funcionou. Ok? Então, isso daí. Fiz 3 versões diferentes do nosso procedimento. Nesta aula é só isso mesmo.